aí. Se vocês pensarem nos polímeros, a gente viu que eles podem ser sintéticos, né? Ou podem ser naturais. As fraldas descartáveis, elas têm os dois, tá? Elas têm os polímeros sintéticos, que é a maioria, e tem os polímeros naturais, que no caso é o algodão, tá? Vocês têm algodão na fralda, naquela partezinha que entra em contato diretamente com a criança e que ajuda a absorver a urina. Então é isso que vocês têm ali de material que é absorvente, que são polímeros naturais. Então a gente tem aqui no quadro, eu acho que a internet não tá muito legal, tá? Mas aí depois quem quiser assistir o vídeo do celular fica melhor. Aqui eu coloquei uma fralda, tá? Eu já coloquei ela aqui aberta com as partes que ela tem. Vocês conhecem fralda descartável? Quem não conhece, então aqui eu apresento uma fralda descartável para vocês, tá? Então aqui tem uma fralda descartável. Essa parte de dentro aqui, que é a parte mais fofinha, é onde fica a parte de algodão, que ajuda a absorver a urina da criança lá, de quem está usando a fralda. E vocês têm outras partes nessa fralda. Se vocês pegarem uma fralda descartável e analisar, o primeiro tecido que vocês conhecem, já identificam só de passar a mão, é esse tecido que fica todo na parte de fora, na parte, aliás, de dentro aqui, que parece que está cheio de pontinho. Esse tecido, na verdade, ele é conhecido como TNT. Já viram falar? Já viram esse tecido? O TNT, na verdade, ele é chamado de tecido não tecido. Por isso que tem essa sigla, TNT. Tá, por que ele é um tecido não tecido? Como assim? Porque ele é 100% vindo do petróleo. Então, a gente chama de tecido aquilo que tem uma parte de polímero natural. Então, uma camiseta lá que eu comprei, vocês vão olhar na etiqueta, tem 25% de algodão e o resto é de poliéster. Poliéster, um polímero. Então, já o TNT, que é o tecido não tecido, é 100% vindo do material do petróleo. Então, por isso que vocês têm essa nomenclatura, tá? Então, isso aí é só uma curiosidade para vocês saberem. Muito bem. A parte da fralda que nos interessa bastante é essa número 2 aqui, ó, a 2 e a 3. São duas partes, que são as duas partes que vão absorver o xixi lá da criança, no caso dessa fralda descartável infantil aqui. Então, assim, a primeira parte da fralda, vamos analisar as partes. Aqui eu tenho a parte número 1, que se chama polietileno. O etileno, vocês já viram ele nos hidrocarbonetos, a gente já estudou essa estrutura. Então aqui eu tenho o polietileno. Só que como eu estou falando de polímeros, vem o prefixo na frente chamado de poli. Vários etilenos ligados entre si. Então quem estava na aula de quarta vai lembrar que os polímeros, eles são cadeias muito grandes, formadas por várias partezinhas pequenas. Então é como se fosse uma corrente. Então, polietileno. Então, por que tem esse colchete aqui em volta da fórmula? Aqui faltou uma ligação. E tem um N ali do lado. O N significa várias moléculas. Então, eu não posso dizer, são 50 moléculas. Não, eu não sei quantas moléculas são. São várias que tem no polietileno. Este material aqui, ele é 100% hidrofóbico. Faz sentido. Ele é um hidrocarboneto. E a gente viu que os hidrocarbonetos são hidrofóbicos, não gostam da água. Por que o polietileno está presente na fralda descartável? Justamente em toda essa partezinha aqui, que vai nas costas da criança e na barriguinha da criança. Por quê? Porque a hora que o xixi ultrapassar a capacidade de absorção desta fralda, ele não pode vazar. Apesar de que às vezes vaza, porque a quantidade é muito grande, daí nem esta faixa de polietileno consegue segurar o xixi da criança.
Então a ideia é o quê? Fazer uma barreira em toda a cintura da criança para que esse xixi não vaze, tá? Então essa é a principal função desse a primeira polímero que a gente tem aqui na fralda descartável. Já o segundo, polpa de celulose. Olha, celulose é um polímero natural, que está presente aonde? Nas fibras do algodão que tem naquela parte que fica em contato diretamente com a urina da criança. Então, segunda parte aqui. E vocês sabem que essa parte, celulose, para quem abrir um livro ou for procurar na internet, a celulose ela é uma estrutura cheinha de OH. Sai OH para todos os lados dessa estrutura. Então, se tem OH, o que acontece com a água? Puxa, faz uma ligação de hidrogênio, que vocês já estudaram. Então, ali, por isso que essa parte absorve bem o xixi. Porque tem água no xixi, quase que 100% é água. E depois vocês têm sais. E aí, a acidez do xixi também. Então, são substâncias que deixam o xixi ácido. E aí, então, este polímero natural precisa ser hidrofílico, gostar da água para ficar com ela ali, tá? Qualquer dúvida vocês vão me perguntando, se eu estiver falando muito rápido. Depois vocês têm o número 3, o poliacrilato. Aqui tá a nossa estrela da fralda descartável, tá? Por que eu tô falando da fralda descartável? Tem gente que vai pensar, que coisa chata, ora uma aula da fralda descartável. Se vocês procurarem, provas do Enem trouxeram questões sobre fraldas descartáveis relacionadas com as ligações de hidrogênio, as pontes de hidrogênio, né, lá das forças intermoleculares. Além disso, vocês também têm questões que trazem os polímeros. O que é um polímero hidrofílico, o que é um polímero hidrofóbico? Então, por isso que eu estou trazendo aqui, tá? E porque é uma aula prática também. Muito bem. Então, o poliacrilato, se vocês observarem, a fórmula dele está aqui embaixo, ó. Eu não coloquei lá em cima porque não ia dar espaço. Ela está aqui embaixo. Este poliacrilato, ele não se chama só poliacrilato, ele se chama poliacrilato de sódio. Então aqui, quando vocês tiverem a palavra sódio, significa que vocês têm o que nessa estrutura? Uma parte positiva, um cátion. Quando vocês têm uma parte positiva e uma parte negativa, quem é que adora se juntar com coisas positivas e negativas? A água. Então significa que este polímero aqui, ele adora absorver uma água. E aí por isso que vocês têm a fralda descartável como algo que super absorve. Antigamente, quando eu era nenê, quando eu nasci, a minha mãe usava fralda de pano, porque a fralda descartável, a recém estava começando a aparecer no mercado e era extremamente cara a fralda descartável. Então, a minha mãe usava fralda descartável só quando a gente ia sair, ia ter que ficar um tempo assim mais longo fora de casa, que não ia poder trocar a fralda de pano. Então, por que o tecido da fralda de pano, ela não é uma fralda tão resistente, super absorvente? Porque ela tem só algodão. E o algodão sozinho não dá conta. A criança vai fazer xixi e aquilo ali vai vazar. Agora, já com a ajuda do poliacrilato, aí sim o negócio melhora. Então, vocês têm aí sim uma super absorção da urina. Muito bem, continuando então. Esse poliacrilato aqui, ele é um pó. Depois a gente vai abrir a fralda aqui para ver. E ele é tóxico. Tóxico quando alguém abre a fralda e fica ali entrando em contato com o pó, este pó que vai subindo ali, tá? Então, mas lá com a criança ele é protegido, não vai entrar em contato na forma de pó, então tá tranquilo. Elásticos, número 5, extremamente importantes nas partes que vão nas perninhas da criança. Por quê? Porque ele vai segurar ali e não vai deixar o xixi sair. Óbvio que tem vezes que vaza, e vamos lembrar que não sai só xixi de uma criança, né? Sai duas coisas. Então, às vezes, pode ser que a capacidade de superabsorção dessa fralda ultrapasse e aí a coisa fique pior, tá? Então, pode acontecer. Mas a lycra aqui, que é um elástico, vai ajudar sim a dar uma segurada. Outra parte
que tem aqui, número 4, ó, que eu falei para vocês, surfactantes e polipropileno. O polipropileno é o nosso TNT, que é o tecido, não tecido. Então, nessa partezinha aqui, ó, que fica na fralda, eu também tenho TNT, que vai ajudar ali, à medida que a urina vai caindo na fralda, ela não pode, ela tem que ficar absorvida por essas duas partes aqui, a 2 e a 3, e este polipropileno aqui serve como uma barreira para que essa urina fique realmente compactada nessas duas partes aqui. Se vocês tentarem secar, derrubei água aqui em cima agora. Não tenho nenhum tecido que vai me ajudar a absorver um papel. Vou pegar TNT para secar, só no sonho, né? Porque pode até tentar conseguir secar alguma coisa, mas tudo não. Porque o TNT justamente ele é hidrofóbico, não é a capacidade dele não é de absorver a água. O que são surfactantes? Surfactantes é uma palavra que aparece muito na química. Surfactantes são substâncias que são tipo sais orgânicos. O que são sais orgânicos? Tem uma cadeia de carbonos e lá na pontinha tem um positivo e um negativo que vai ajudar a se ligar com a água, fazendo ligações de hidrogênio quando necessário com a água, tá? Então aqui vocês têm essa dica do número 4. Já o número 6, que está aqui embaixo, que ficou aqui ruim de enxergar, mas é essa partezinha aqui. O 6 é aqueles adesivos. Botou a fralda na criança, tem que fechar a fralda, né? Então aí tem aqueles adesivozinhos que grudam as duas partes da fralda. E esses adesivos, eles são os chamados de adesivos termoplásticos. O que são termoplásticos? Se o pai ou a mãe lá da criança quiser abrir a fralda várias vezes para arrumar ou para ver se a criança está com xixi, aí esse adesivo ele tem a capacidade de se grudar e desgrudar várias vezes. Então ele resiste a esse tipo de trabalho. Abre e fecha, tá? Então esse é o papel deste número 6 aqui. Muito bem. Então agora a gente vai fazer o nosso experimento. O que acontece aqui? Eu tenho duas fraldas, tá? A fralda A e a fralda B. Elas são diferentes, se vocês observarem aqui, elas têm os desenhinhos diferentezinhos e são de marcas diferentes. Agora, a única coisa que elas têm exatamente igual aqui é o tamanho. As duas são fraldas do tipo M. A fralda A, ela é de uma marca que não é tão top de linha no mercado. Top de linha porque a marca, o nome não é tão assim, nossa, ó, que nem Bombril, tá? Agora, a fralda da letra B, essa sim é uma marca que tem um grande conhecimento aí no mercado e você já deve saber o que fralda é, tá? Daqui a pouco eu falo pra vocês já sabem que marca é dessa fralda aí. Muito bem, o que nós vamos fazer nessa aula agora? Nós vamos medir a quantidade de ml que cada uma delas consegue absorver. Então, para isso, eu vou medir a massa dessas fraldas para saber. Eu dou graças a Deus por não saber marca. Ai, Ronaldinho, tu nunca olhou uma propaganda na televisão de fralda? Que bom, né? Então, tomara que as marcas de camisinhas tu conheça todas, porque daí sinal que tu tá se prevenindo em todos os sentidos, tá? Brincadeira, tá? Não fica bravo. Então, nós vamos fazer aqui um teste. Como eu não tenho xixi aqui de criança e nem tem xixi, eu fiz uma solução, duas soluções de água com sal. Porque a gente sabe que a urina tem uma grande concentração de sal, tá? Então agora eu vou medir a massa. Vou colocar aqui na balança pra fazer o teste, tá? Ronaldo, não fica bravo comigo, tá? Eu vou ali só na balança e já volto. Pera aí. Pobrezinho do Ronaldinho. 25 aqui. A massa dessa fralda,
25,55 gramas. E não é verdade, né, que se a gente não quer conhecer aí as marcas das fraldas, a gente tem que se cuidar, só se cuidar, tá tranquilo, ainda bem que tem, né? Vou medir a massa da outra fralda. Aqui, fralda B, massa igual a 20,03 gramas, tá? Então, olha só, temos diferenças. A fralda A, ela é da marca Mili. A fralda B é da marca Pampers. Por isso que eu disse pra vocês, a fralda com a nomenclatura mais conhecida, né? A marca mais que nem Bombril. Então, aqui vocês têm. Olhem só o que dá para observar aqui. Vocês têm diferenças nas massas, apesar de as duas fraldas serem do mesmo tamanho. As duas são M. As duas são feitas com os mesmos polímeros, exatamente os mesmos. Só que o que aconteceu aqui? Se a massa deu diferente, significa o quê? Que provavelmente, isso é uma hipótese, não temos certeza, porque óbvio que a marca não ia trazer essa observação no seu pacote. Com certeza, nós temos uma quantidade maior desses dois polímeros aqui, 2 e 3, na marca da fralda A. Já na marca da fralda B, vocês têm uma quantidade menor, por isso que essa diferença deu aqui. O que acontece? A galera... Óbvio que vai comprar no sentido desse, a marca melhor, a marca mais famosa, né, comercialmente, porque pela propaganda, seria a Pampers. Mas o que acontece? Se vocês tiverem uma diminuição da capacidade de absorção, quem é que vai se dar melhor aqui? Aquela que tem mais massa de polímero 2 e 3 ou aquela que tem menor massa em relação ao polímero 2 e 3. É o que a gente vai testar agora, tá? Então, assim, o teste é pegar quais são os números. Como assim, Camila? Quais números? Me situa, porque tem números ali na fralda e tem os números das massas. As massas. A massa da fralda A é 25,55 gramas. Já a fralda B tem massa igual a 20,03 gramas. Então, aqui que vocês têm essa diferença, tá? Então, aqui eu vou fazer o experimento dentro dessa baciazinha aqui. Então, não temos xixi, temos água e sal. Então, vou colocar aqui. Eu já tinha deixado preparado antes essa solução. Só para avisar vocês, essa solução aqui de água e sal, ela não é feita de qualquer jeito, tá? Ela é uma solução de 9 gramas de sal, que é mais ou menos a quantidade de sais que saem na nossa urina, presentes em 1 litro de urina, tá? Agora eu vou colocar a fralda A dentro daquele xixi ali, que não é xixi. Esse experimento agora eu vou colocar a parte que absorve dentro da bacia. Não posso ficar esmagando aqui, eu só vou dar uma apertadinha, tá? Aqui, pra deixar ela ali, tá? Então, entrou em contato, tenho que marcar 10 minutos pra ficar cuidando o tempo aqui. Muito bem, vou fazer o mesmo com a fralda da marca B, que vocês já sabem qual é. Mesma quantidade, a solução aqui. Acho que o Ronaldo ficou bravo. Ele não falou nada, ele não gostou da minha brincadeira, ou ele saiu, eu não vi. Desculpa, Ronaldinho, não fica bravo comigo, tá?
Tá bom, então. Bom, tá aí então. 9h30. Vou marcar agora os 10 minutos. Enquanto a gente espera esta absorção acontecer, a gente vai abrir uma fralda. A gente vai abrir ela, vai cortar ela e vai ver, tentar enxergar o poliacrilato de sódio, tá? Vou pegar uma fralda aqui. Sequinha. E vou abrir para mostrar para vocês. Então vamos lá. Vamos cortar. Enquanto a gente espera. Fralda de criança nova, se tem um cheirinho tão bom. E aí eles adicionam em algumas dessas fraldas, para ter esse cheirinho, eles adicionam algumas fragrâncias, tá? Por exemplo, óleo de aloe vera, umas coisas assim, tá? Só que qual é o problema? Isso às vezes vem escrito na composição da fralda ali. Só que tem criança que tem alergia a determinadas, e ainda mais que pele de criança é muito mais sensível, tá? Assim como pele de idoso. Então, por isso que às vezes tem que cuidar, claro, a mãe, o pai da criança, ela tem que conhecer bem a criança para saber que tipo de fralda vai comprar. Então, às vezes ter cheirinho a fralda, assim, não significa que ela seja 100% boa, porque vai depender da criança que vai usar ela, tá? Bem como vocês já viram que existe no mercado papel higiênico com fragrância. A mesma coisa, tá? Nem sempre aquele papel higiênico cheiroso, maravilhoso, vai ser bom para a pele da pessoa. Então aqui, tirei a primeira camada. Esta primeira camada aqui é a camada de TNT, que é a camada que fica bem na frente da parte absorvente, ó. Se vocês lembrarem a fralda, aqui eu só peguei a parte absorvente. Parece um absorvente gigante, tá? Mas é exatamente igual, porque tem o mesmo papel, absorver. Neste caso, urina, tá? Então aqui tirei o TNT, que é o tecido, não tecido. Vou deixar ele aqui na parte dele, aqui do ladinho. E agora aqui sim, ó. Gabi, também achei, olha, gigante, olha o tamanho. Cortei. E olha, ele tem as marquinhas aqui, ó, que fica, dá uma diminuidinha aqui, que é onde fica bem direitinho na criança, assim, a fralda, tá? Então agora aqui, ó, se vocês observarem essa partezinha aqui, azulzinha, ela também é um polímero, tipo um TNT, tá? Aqui tem uma camada dupla. Agora, do lado de dentro, e aqui que tá o problema, ó, se vocês observarem, ele parece um algodão, é exatamente igual um algodãozinho, ó. E é um algodão, porque a gente sabe que tem polpa de celulose aqui, tá? Então eu vou colocar aqui pertinho do celular e aqui assim para vocês conseguirem dar uma enxergadinha. Então aqui, ó, esta partezinha que eu peguei na minha mão agora é um algodãozinho, porque tem que ajudar a absorver. Só que junto com esse algodãozinho aqui, eu tenho o poliacrilato. O poliacrilato, ele tá na forma de pó, tá? E ele tem assim, ó, parece umas... Sabe quando a gente não consegue... quando o sal fica todo na forma de bolotinhas, assim, que parece que ele pegou umidade e ficou
na forma de bolinha, é isso aqui, tá? Só que assim a gente não consegue enxergar. Nem eu consigo enxergar muito bem, só se chegar bem pertinho ali e conseguir forçar os olhos para enxergar. Agora, se eu bater isso aqui, ó, que eu não vou fazer, aí sim, o pó vai subir e aí que tá o perigo do poliacrilato. Então, como é que eu vou tirar o poliacrilato aqui? Eu vou pegar esse becker. Sim. Melhorou? Me digam aí quando ficar muito ruim. Tá, então tá. Eu vou pegar esse becker agora aqui e vou tentar tirar esse poliacrilato aqui dentro. Agora que vem a novela mexicana. Ele é difícil dele, mas não é impossível. Eu vou batendo aqui nele. Acho que eu vou abrir ele assim. Vou colocar aqui dentro. Essa parte aqui tem mais. Assim. E aí que eu vou pegar um negócio para tapar ele aqui para não subir. Aí, uma tampinha. Já mostro pra vocês o que tá saindo daqui de dentro. A gente acha, tá, que por ser uma fralda, assim, né, que ela tem que ter esse poder de absorção, que tem um monte deste poliacrilato aqui dentro dela, pra ajudar a absorver a urina, tá? Não é um monte. Não é tanto assim. E a gente vai ver que essa marca da fralda B aqui, a gente já viu, né, que ela tem uma massa menor. Então, provavelmente, a capacidade de absorção dela também vai modificar. Não sei se vocês já viram aquelas bolinhas que vendem nas floriculturas, que coloca água para colocar dentro dos vasos de flor. Aquelas bolinhas, ela vem umas bolinhas bem pequenininhas. Aí quando vocês colocam água, ela chega às vezes a triplicar de tamanho. Ela também é um polímero super absorvente, é estilo o que tem na fralda descartável, tá? Bom, não sei se vocês conseguem enxergar, tá? Mas aqui, ó, na partezinha de baixo, é o polímero do poliacrilato. Então tem, e aqui ao redor, aqui na parede do vidro, tá cheio, ele ficou todo esbranquiçadinho, ó. Então aqui eu tirei esta partezinha, que é a parte absorvente ali da fralda descartável, que é no caso, o poliacrilato. Vou esperar mais um pouquinho e a gente já tira as fraldas aqui. Elas já absorveram, tá? Grande quantidade de água aqui, de xixi no caso que a gente tá fazendo. E assim, ó, na parte de cima, quem já viu fralda e quem já viu criança que fez xixi na fralda e aí não vazou nem nada, a fralda fica super pesada. Esta balança que eu tenho aqui no laboratório do colégio, aqui do Silon, que eu tô aqui no Silon, ela não consegue, eu fiz o teste dessas fraldas na semana passada, e ela não consegue calcular a massa quando a fralda tá com a água. Por quê? Porque essa balança aqui vai até um determinado limite, e significa que essa fralda ultrapassa, então daí ela simplesmente enche o visor da balança de traço e não te dá a massa. Então o que nós vamos usar aqui para nos guiar? O volume. Então a gente não vai fazer cálculo nenhum aqui, a gente só vai ver a quantidade de líquido
que sobrou dentro da bacia para calcular a quantidade de líquido que esta fralda, as duas fraldas absorveram. Tá? Quase na hora de tirar. Eu vou tirar ela daqui e vou deixar ela escorrer um pouco, porque ela vai, a partir do momento que eu levantar ela, vai cair água que tá ali, que não foi absorvida, e vai ficar escorrendo. Aí depois que parar de pingar, a gente mede a massa. E aí eu volto para esse aqui pra gente fazer o experimento. Então eu vou tirar ela daqui, deixa eu botar ela aqui do ladinho que vocês conseguem enxergar o que eu tô fazendo. Vou botar a fralda da marca A aqui. Aí. Deixar ela escorrendo um pouco. Hoje voltou espaço aqui, tá? Tô apertada aqui para conseguir enxergar e para conseguir aparecer na tela hoje. Quando é aula normal, a gente não precisa se apertar, pode usar todo o espaço possível. Hoje tem que se apertar aqui para aparecer. Vamos ver. Aí. Agora, quando tu termina a fralda tem um rostinho. Vocês estão enxergando coisas. Que barbaridade. Ai, ai, ai. Então aqui agora, com este polímero que eu tirei daqui, eu vou colocar água para mostrar para vocês o que acontece, na verdade, dentro da fralda, tá? Deixar um pouquinho aqui para ele absorver. Deixar aqui um pouquinho parado. Então, eu vou pegar um becker para medir o volume das duas fraldas, das duas soluções. Então, lembrando o quê? Que cada uma dessas fraldas aqui, elas entraram em contato com 1000 ml ou 1 litro de xixi. Vou botar entre aspas porque não era xixi, era água e sal, tá? Então, esta fralda da letra B também é a mesma coisa. Então, 1000 ml de xixi. Claro que uma criança em uma noite não vai mijar 1 litro, né? Mas aqui é só pra gente saber que se fosse possível uma criança fazer xixi em 1 litro, né? Numa fralda, quanto essa fralda conseguiria absorver. Vou pegar aqui então o becker para medir esse volume. Então vamos começar pela fralda. Deixa eu ver qual que tá pingando menos. As duas estão pingando mais ou menos parecido. Tá, vou esperar pingar mais um pouquinho. Vai ficar, tá? De tarefa para vocês lerem. Deixa eu achar a página aqui. Só para ler e fazer as anotações, tá? As páginas 784, que a gente já começou a discutir ela, até a página 788, tá? Vocês vão ver que nessas páginas são partezinhas bem curtinhas falando das aplicações dos diferentes polímeros no nosso dia a dia. Então, por exemplo, vocês têm o polipropileno, o polietileno, o poliisopreno, vocês têm também uma história aqui, que aqui conta a história da Goodyear. A Goodyear é a fabricante de pneu, tá? Então essa história aqui ela é bem legal, porque foi meio que acaso que ele fez uns experimentos lá e vulcanizou a borracha, tá? Então quem tava na aula de quarta sabe, já ouviu falar nessa palavra, vulcanizar. Então leiam lá, que na semana que vem a gente discute isso aqui de novo. Então repetindo, ler
e fazer anotações das páginas 784 até a 788, tá? Essa é a tarefa. Então vamos lá. Vou pegar a fralda A, vou mostrar para vocês aqui. Vou fazer o antes e o depois. A fralda A com água tá assim, não pinga mais. Pinga, se eu chacoalhar vai pingar, tá? Agora, olhem o tamanho dela sem absorção. Tá? Então ela tem uma dimensão totalmente diferente. Chega a ficar pesada e ela aumenta de tamanho justamente aonde? Onde tem a parte que ajuda a absorver, 2 e 3. Tá? Então vocês têm uma diferença aí sim nas duas fraldas. Vamos medir o volume que sobrou aqui nesta fralda. Então, o que a fralda não absorveu? Essa hora é tensa, para não cair a água fora. Aí. Então, vamos lá. Claro, isso aqui, tudo que a gente está fazendo é de uma maneira grosseira. Como assim grosseira? Qualitativamente. A gente não está se importando quantitativamente, ter certeza, eu tenho que usar vidrarias que me deem 100% de certeza a quantidade. Não, a gente está fazendo meio que só para saber mesmo quem vai ser o melhor que vai absorver aqui. Pela quantidade aqui do volume, mais ou menos sobrou de xixi aqui 760 ml não foram absorvidos. Tá? Essa é a quantidade que não foi absorvida pela fralda da A, né? Da A aqui, ó, 760 ml não foram absorvidos. Vou apagar ali embaixo para não dar confusão. Não, tá certo? Essa daqui, ó, a fralda da Pampers é a coloridinha, tá certo? E a fralda da Mili é a verdinha. Então aqui que eu não medi ainda, tá certo? Então aqui xixi da Pampers, agora xixi da outra fralda, da Mili, tá? Mesma coisa, ó. Também ficou pesada, tá? Aqui aumentou de tamanho, ficou bem fofinho. Claro, tem água ali, né? E vocês podem ver, olha, ela parece bem pesada mesmo, comparando com a fralda da Pampers. Então aqui vocês têm as duas fraldas. Vamos medir então. A fralda A, que é a da Mili, aqui. Nesta fralda aqui, vocês têm uma quantidade de 650. Ó, 650 não foram absorvidos na fralda A e 760 não foram absorvidas na fralda B, tá? Então aqui, esta é a fralda B e essa é a fralda A. Então, dá pra ver, sim. Então, consequentemente, significa o quê? Que qual das duas teve uma melhor absorção? A primeira. E por quê? Porque ela tem uma quantidade um pouco maior desses dois polímeros absorventes aqui. Aqui, deixa eu colocar aqui um pouquinho de sal. Pegar uma espátula. Aí, se vocês observarem, a solução, aquela que eu preparei, solução não, eu tirei o poliacrilato, coloquei ele aqui dentro, tá, o pó, e aí ele ficou
E eu coloquei um pouco de água e agora eu coloquei um pouco de sal para fazer de conta que é a urina, que é o xixi, tá? Se vocês observarem aqui, ele começa a ficar meio turvo, esbranquiçado, tá? Diferente da cor que vocês têm da água com sal normal. E aqui no fundo, vocês começam a observar o polímero endurecendo, ó. Ele vai absorvendo a água e vai ficando mais rígido. Então, ao invés de ele ficar na forma de pó, quando a fralda tá seca, ele começa a ficar gelatinoso. Por quê? Porque ele tá absorvendo ali. Então, caso vocês se deparem com alguma questão para resolver sobre essa parte aqui, vocês não esqueçam que o principal responsável é esse polímero aqui, o poliacrilato. E esta absorção acontece nele lá em qual parte? Nesta daqui, ó. Por que acontece nessa daqui? Se vocês observarem, a gente tem um NH2 aqui, que é um nitrogênio, e você sabe que o nitrogênio tem elétrons que sobram, 2 elétrons. E esses elétrons que sobram aqui, além de ser nitrogênio ligado a H, ele realiza o que a gente chama de ligação de hidrogênio. Então pensem lá numa fralda que tem, vamos chutar um número aí, que tem 500 unidades desse polímero, uma conectadinha do lado da outra assim. Então tem umas em cima, tem umas embaixo, umas do lado e vai indo. Então vamos supor que fossem diversas camadas desse poliacrilato, umas em cima das outras. Quando o xixi chega ali, que o xixi é formado por água, o que a água enxerga? A água enxerga, tem carbono, não gosto de carbonos. Ah, mas tem, olha ali o meu amiguinho, o NH2. E aí a água corre para o abraço lá para o NH2 e se gruda. Se gruda no que sentido? Faz uma força intermolecular, faz uma interação do tipo ligação de hidrogênio. Então, isso é que vocês têm que pensar. Mas, Sora, tem vários carbonos. Ok, tem vários carbonos. Mas o que eu tenho também em grande quantidade aqui? Os NH2. E eles é que gostam da água e vice-versa. Então, é ali que vai grudar. Os sais que saem da nossa urina também ajudam nessa interação aqui. E também porque eles aparecem aqui, ó, na forma desses surfactantes. Então, tudo é absorvido ali. Então, essa é o funcionamento geral de uma fralda descartável, tá? Tem que decorar essas partes? Não precisa. Só vocês têm que lembrar que vocês têm partes que ajudam a absorver e por que elas ajudam a absorver, e tem partes que são hidrofóbicas, que justamente não querem deixar a água escapar. Se fosse essa partezinha que vai na barriguinha da criança que fosse de algodão, por exemplo, para não machucar a criança, o que acontece com o algodão quando ele entra em contato com o xixi? Ele vai deixar o xixi passar. Por quê? Porque ele mesmo vai interagir com o xixi, porque tem água ali. Então, essa é a diferença. Por isso que quando a gente está usando uma roupa e derruba a água, por exemplo, se a roupa ela tem mais plástico, mais polímero sintético do que natural, a água cai, escorre e nem é muito absorvida. Agora, quando eu estiver usando uma roupa que tem maior quantidade de celulose, do tipo algodão, aí a coisa fica mais complicada, porque daí ela vai absorver, tá? Galerinha, hoje é isso que eu tenho para trazer para vocês aqui, tá? Tem alguma pergunta para fazer? Se não, estão dispensados. Muito obrigada pela atenção, tá? E um beijão. Um print. Como assim um print? Tchau. Ah, sim, João, pode deixar. Eu vou desligar aqui do meu celular e tiro uma foto e mando para vocês.